Olá, bem-vindo a todos. Esta é a aula de soteriologia do curso de teologia da Escola de Ensino Superior FAP. Meu nome é Gladson Cunha e hoje nós vamos dar início ao estudo dessa disciplina. Disciplina que é uma das mais importantes dentro do locus da teologia cristã, ou, de uma maneira mais precisa, dentro da teologia sistemática. Como vocês já caminharam bastante até aqui, gostaria de relembrá-los que quando nós falamos em soteriologia, nada mais estamos falando do que da teologia da salvação, ou ainda da aplicação da obra redentora de Jesus Cristo àqueles que serão salvos, ou que são salvos. Nós estamos nessa disposição agora de olhar para tudo que vimos anteriormente, como a doutrina do ser de Deus, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, da queda, a doutrina de Cristo, e agora o resultado dessas relações como elemento de restauração do relacionamento, a reconciliação que nos diz o apóstolo Paulo entre Deus e a humanidade por meio do Filho, do encarnado, por meio de Jesus, a fim de que possamos ter a compreensão de que há um novo caminho aberto para Deus, não pelos nossos esforços, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, e como Cordeiro Pascal, derramando o seu sangue sobre nós, impede que o anjo da morte nos alcance, que o anjo da morte nos distancie da fonte da vida, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu gostaria de começar essa aula tendo primeiramente uma perspectiva bíblica, tendo e construindo com vocês o entendimento bíblico, claro que você já tem, mas também o teológico, que vocês já estão aí lidando há algum tempo, ou para muitos talvez seja algo novo. Então nós iniciaremos com o elemento bíblico, a reflexão bíblica acerca da doutrina da salvação. Então, eu quero te convidar a lermos talvez o texto mais clássico da salvação e mais básico também, que é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos relembrar um pouco daquilo que nós temos nas Escrituras acerca desta realidade que nos chama, ou que nós podemos chamar de salvação. Primeiramente, quando voltamos o nosso olhar para as Escrituras, principalmente para o seu início, nós nos damos conta que nada existia antes da criação. E quando eu digo nada antes da criação, é no sentido de coisas criadas. Apenas Deus, na sua infinita graça, misericórdia, no inefável do seu ser, na grandeza do seu amor este compartilhado entre as suas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, relacionamento que para eles era perfeito, sem nenhuma forma de conflito antes, experimentando uma vida singular, resolve então, e resolver aqui é um termo bem humano para dizer, decidem pela criação, e aí é criado o universo, é criado o nosso planeta, são criados todas as coisas que nele existem,
vai nos dizer o credo niceno-constantinopolitano, credo escrito primeiramente em Nicéia e atualizado em Constantinopla, em que somos, então, ou nos é dito que todas as coisas, visíveis e invisíveis, são criadas por Deus. Aqui podemos falar de anjos, podemos falar também da matéria que nos escapa à visão, que hoje a física quântica seriamente tem pesquisado. Então, se procura conhecer coisas que escapam à nossa visão, isso mesmo também foi criado por Deus. Nessa criação é coroa, a sua coroa é a sua obra-prima, a humanidade. Criado em Adão, em Eva, tem início então um relacionamento, poderíamos dizer, ad extra, de fora da relação que havia na Trindade, e Deus estabelece então com esse ser humano, com essa nova família, com esses seres, o seu relacionamento perfeito. É feito um acordo, uma aliança. Aliança essa que constava de um único mandamento, que era: não coma do fruto da videira, não coma do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. Porque no dia que vocês quiserem comer desse fruto, eu vou entender que vocês estão buscando a sua autossuficiência, que vocês não querem viver para mim, e vocês vão me rejeitar. E no dia que isso acontecer, isso será para vocês morte. É claro que eu estou aqui já dando alguns elementos interpretativos do que é essa conversa entre Deus e a humanidade, representada em nossos primeiros pais, e esta relação que é constituída a partir daí. Deus então vai viver essa experiência como ser humano, nós não sabemos quanto tempo, até que Adão e Eva são convencidos de que ser autônomos, viverem para si mesmos, e como é possível a tradução, e como deuses serem conhecedores do bem e do mal, eles lançam mão da desobediência que os conduz a uma morte espiritual, que os conduz também a uma possibilidade agora, ou aliás, uma realidade da morte física e, consequentemente, um apartamento eterno de Deus, que podemos chamar de morte eterna. Bom, essa é a condição do homem sem Deus, autossuficiente, autônomo, no sentido de que as leis que o ser humano vai tentar viver são as suas próprias regras. Essa busca por tentativas de acalmar o seu ser em sofrimento em outras religiosidades é uma tentativa então de conquistar a salvação por si mesmo, tentar por méritos, por autojustificação, alguma espécie de ato salvífico, para que Deus pudesse então trazê-los novamente ao Éden. Perceba, esta é a busca de todas as religiões que existem no mundo: apaziguar a ira de Deus ou da divindade e se tornarem aptos, de alguma maneira, de poder viver uma eternidade próximo dessa divindade agora acalmada. E aqui há um ponto muito importante. A teologia da salvação cristã não é sobre acalmar um Deus irado.
não é a conquista de méritos, de bônus diante de Deus. A teologia da salvação cristã nos aponta para o fato da nossa incapacidade de nos voltarmos a Deus pelos nossos próprios esforços, por causa das nossas próprias regras ou pelo nosso bom desempenho. Esse é o ponto central da fé cristã, que a salvação é um ato da graça de Deus. Graça esta manifestada em Jesus Cristo, que como sacerdote e vítima de Deus, nos é oferecido pelo próprio Senhor, o Criador de todas as coisas, para que Ele nos pudesse substituir na cruz, assumindo o nosso lugar diante de Deus, recebendo sobre si a nossa culpa e, consequentemente, a paga por ela, ou seja, a ira de Deus derramada sobre ele. Esse é o ponto que está bem claro quando olhamos para o pedido de Jesus no Getsemane, que é, se possível, passa de mim esse cálice. E esse símbolo do cálice é o símbolo da ira de Deus, da justiça de Deus, que é aplicada contra o pecador, que é aplicada contra o seu próprio pecado. Nesse sentido, então, ao ser nosso substituto, Cristo Jesus assume a nossa condenação, e como resultado disso, e por graça de Deus, a sua justiça, vivida em todos os momentos da sua existência nessa terra, em seu estado de humilhação, isto é, desde a sua encarnação até instantes anteriores à sua ressurreição, na condição de morte, é marcado por esta humilhação. Tudo isso é obediência até a morte, e morte de cruz, como nos diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Logo então, nós precisamos de entender que esta justiça aplicada a nós nos direciona então ao relacionamento com Deus, o Pai. Ao relacionamento agora que nos possibilita que Deus nos envie o seu Santo Espírito, aquele que foi e estava pairando sobre todas as coisas na criação, para que agora ele seja o agente da nossa recriação, de nos fazerem, novos homens, novas mulheres, novos seres diante do Senhor, para que agora, assumindo a justiça de Cristo, sejamos também capazes de viver a vida segundo Ele. Esse é o ensino bíblico. Esta é a realidade bíblica. É isso que nós, independente de denominação, independente de tradição cristã, lemos, observamos e reconhecemos dentro das Escrituras. O que vem daqui então é como tais coisas se dão, como isso acontece, como isso vem até nós como reflexo e continuidade desta ação divina. Como isso se manifesta dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa esfera humana, passível da nossa observação, e às vezes isso nos escapa à observação. A teologia sistemática, então, nesse sentido, é tomar o elemento bíblico e trazê-lo para o elemento prático da nossa vida, para nos mostrar de maneira sistematizada a doutrina que cremos, para nos fortalecer a fé, mas também para nos fazer ter noção, de uma maneira geral e
sistemática, ou seja, dentro de uma construção bem determinada, aquelas coisas que Deus nos tem revelado. Gostaria então de agora, dito isso, trabalharmos um pouco nessa questão que está relacionada com a nossa fé. Quem calma é só café, tá? Mas dentro de um aspecto histórico, eu gostaria de recuperar um pouco essa dinâmica histórica dentro do cristianismo. Essa questão era clara, principalmente no primeiro e segundo século, início do segundo século. Nós vamos perceber que a ideia era que crer em Jesus significava assumir o seu novo modo de vida, ou a vida proposta por Cristo, livre de todo o legalismo, como parte de uma vida em busca de santificação, de busca de uma experiência de imitação de Jesus. Costumamos chamar isso de discipulado, ou seguimento, ou andar conforme Jesus andou. Nós vamos ver essa tarefa sendo construída dentro de todo o quadro do Novo Testamento, principalmente quando vemos o apóstolo Paulo muitas vezes exortando, bem como Pedro, Tiago, Judas, o autor de Hebreus, para que os cristãos vivessem uma vida digna do seu chamado, dignos do Evangelho, que fizesse-os então entender, ou demonstrar, melhor dizendo, que a vida deles era uma vida conforme a vontade de Deus, por meio de Cristo, e uma força sempre contínua do Espírito Santo. Não mais o legalismo e a dureza da antiga religião judaica, mas, por um outro lado, uma livre ação realizada a partir de um coração transformado, das motivações corretas, de alcançar uma vida de imitação a Cristo, tendo como consequência disso a santificação e, consequentemente a tudo isso, a esperança da vida eterna na ressurreição, na segunda vinda do Senhor. Ok? Nesse sentido, então, nós vamos ver os primeiros cristãos dentro do ambiente judaico, dentro do ambiente grego, tratando de maneira muito simples o que era ser salvo. Não era meramente fazer parte de um culto, mas era fazer da vida uma expressão da salvação de Deus. Era fazer da vida uma imitação do que Cristo foi e é. Nós vamos então começar a ter algum debate teológico a partir do final do segundo século depois de Cristo. Isso vai ser identificado em um processo que nós poderíamos chamar de divinização, mas não é se tornar Deus. O crer em Cristo tinha ligado a essa ideia um processo em que o ser humano se tornava menos parecido com Adão, o primeiro homem, e mais parecido com Cristo, o último homem. E como essa aparência com Cristo significava também uma vida de santidade, o termo aplicado dava a entender que essa ideia de Cristo como homem perfeito se tornaria parte desse cristão, dessa mulher cristã que viviam nessa busca por santidade. Era algo mais ou menos como nós temos hoje quando nós falamos da glorificação, em que no final de todas as coisas, na ressurreição da carne, nós experimentaremos uma realidade nova,
como Deus, seremos infinitos. A morte já não será um problema, viveremos eternamente, teremos algumas propriedades diferenciadas, mas isso não cabe aqui. E não é essa a discussão de agora, vamos deixar isso para a escatologia. Nesse sentido, então, a ideia vai sendo construída dessa busca pela salvação ou pela santificação, que era resultado de uma ação realizada por Deus em favor do ser humano, em que Ele envia o seu Filho para nos substituir e, consequentemente, nos envia o seu Santo Espírito para nos moldar à imagem de Cristo. Basicamente, essa será a ideia, até que nós, e até vai surgir uma ideia com Orígenes por volta do século 3 ou 4, em que Orígenes vai afirmar a salvação total e plena de todas as coisas e de todos os seres, incluindo Satanás e seus anjos, que essa salvação é plena para todos. Isso é conhecido como universalismo. No entanto, essa é uma das ideias, embora Orígenes seja considerado, não seja considerado herético, mas essa é uma ideia que o cristianismo nascente, o primitivo, não acatou, não era um entendimento comum. Havia sim esse entendimento da fé em Cristo, era o meio para a salvação, porque no final das contas, todos os modos de buscar a salvação em outras religiões focavam o mérito humano, e o cristianismo focava a graça de Deus. O grande problema é que quando nós chegamos ali por volta do século V, quarto e quinto, e nós vamos encontrar um problema sério. Sabemos que a igreja não é feita de pessoas perfeitas, e muitos cristãos começavam a separar as coisas. Uma coisa é o que eu creio, uma coisa é o que eu faço no domingo, são as minhas orações, são as minhas devoções, e outra coisa é o modo como eu vivo. E isso criou um problema sério, porque muitos cristãos viviam de maneira ímpia, mas por causa de ter sido batizado, por causa de participar dos cultos, participar de certas ordenanças ou sacramentos da igreja, isso lhe dava então direito à salvação. É nesse período que aparece um homem chamado Pelágio, um monge inglês, e Pelágio vai dizer: não, as coisas não são bem assim. A proposta de Pelágio era a seguinte: o ser humano, ele não traz em si nenhum mal, ele não nasceu em pecado, ele não foi concebido em pecado, ele é bom, mas ele deve se colocar dentro de um trabalho, de uma ação em que ele assuma o compromisso com Cristo e com a igreja, participe fielmente, viva uma vida piedosa. E quando eu digo piedosa, siga os mandamentos, seja bondoso, seja amoroso, seja o que Cristo quer que sejamos. E aí a salvação dependerá dele, isso não é mera obra de Deus. Pelágio foi condenado por heresia, embora o problema dele seja muito mais ético
do que necessariamente, não problema, mas o que ele apresenta é uma solução mais ética ao fazer que a salvação dependa do ser humano, para que cristãos que confessem ser cristãos sejam de fato cristãos, colocando e acentuando a responsabilidade humana sob a graça de Deus. A controvérsia no século V vai ser com ninguém mais, ninguém menos do que Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que defenderá que a salvação é um ato da graça de Deus, operado por Deus por meio de Cristo e aplicado ao ser humano pelo batismo. Aí nós temos a doutrina tanto católica quanto luterana da regeneração batismal, a qual limpa o ser humano do pecado original e o possibilita agora a viver uma vida em santidade. O problema disso é que nós vamos ter novamente uma espécie de foco na graça de Deus, e aí novamente se esquece da responsabilidade humana. Basicamente, esse dualismo vai ser encontrado em toda a história do cristianismo, ora equilibrada, ora tendenciosa para uma das duas coisas, e isso será um grande problema. Alguns vão chamar o movimento que existiu entre o final da patrística e até o final da Idade Média de semi-pelagianismo, que é um pouquinho de Agostinho, é um pouquinho de Pelágio, um equilíbrio sobre as duas coisas, e que no final da Idade Média, onde nós teremos o movimento da Reforma, será então, de uma maneira bem intensa, reforçada a ideia das obras humanas para a salvação. Será então um problema, porque a graça de Deus é colocada de lado, isso não apenas na cabeça do clero, mas também na cabeça do povo. Afinal, Lutero, embora as suas 95 teses não sejam todas hoje tão bem lidas ou aceitas pelo movimento evangélico, te convido a ler todas as 95 teses, mas ele fala algo muito interessante em uma delas, que é mais fácil dar o dinheiro para se obter a salvação do que viver como discípulo de Cristo durante a vida. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Neste caso, nós temos aquela situação muitas vezes comentada na Reforma Protestante, que a salvação se torna uma questão de obras. Isso é reducionismo. Isso é algo muito é um simplismo, porque a gente vai ver que os cânones, ou as regras, ou o que a Igreja Católica concebia à época, não era isso. Porém, no movimento popular, a ideia de uma salvação por obras era muito forte. A reação de Lutero vai ser colocar a fé como o meio pelo qual o ser humano é salvo. Não que a Igreja Católica da época desconsiderasse isso, mas porque a ênfase não está nisso. A ênfase, por várias razões, e deixa isso para a história, estava dentro da questão obras. Nesse sentido, então, nós vamos ter Lutero, que recupera isso. A Igreja Católica dá uma corrigida nisso no Concílio de Trento, não acatando
as ideias de Lutero, e aí nós criamos uma ruptura a partir daqui. Eu gostaria de seguir pelo lado protestante e evangélico, eu acredito que a maioria seja. Para quem é católico e está fazendo o curso, eu te convido a ler os cânones da Igreja Católica, do Concílio de Trento, aliás, que são muito interessantes. E a partir daí, então, nós vamos ter a questão da salvação pela fé, salvação pela graça. Isso vai ser amplamente difundido no luteranismo. Os discípulos de primeira hora de Lutero na Suíça, como Martin Butzer, como Johannes Ecolampadio, ou mais ainda Ulrico Zwingli, ou Zwingli, eles vão ter uma ideia um pouco além. E aí a ênfase recairá sobre a graça de Deus. E essa graça se demonstra na doutrina da eleição. Se por um lado Lutero cria uma salvação ou uma eleição para a salvação, ele não falava nada e ele achava que era muito ousado falar sobre uma eleição para a perdição. E aliás, isso não é também um ponto de vista tão fácil de trabalhar. Mas os seus seguidores suíços, eles vão ser inclinados a pensar nesta eleição ou predestinação, dando ênfase na soberania de Deus, tá? E isso vai ser encaminhado, discutido, trabalhado por eles, e até que essa primeira geração passe. Nós temos então João Calvino, que é podemos chamar de um reformador, mas de segunda geração. O processo de reforma já está acontecendo há muito tempo, quando Calvino inicia o seu trabalho. Ele meio vai ser um fomentador do trabalho desses três homens que eu citei, Butzer, Ecolampadio e Zwingli. Vai ter divergências e convergências com ele, mas ele tem o papel de ser o sintetizador, porque todos esses homens morreram muito cedo e deixaram trabalhos inacabados, incompletos. Calvino meio que sistematiza isso, e a ideia da salvação para ele é essa salvação que depende da eleição. Então, esta vai ser uma posição da Igreja Reformada na Europa a partir do século XVI até meados do século XVII, quando há um movimento dentro da Igreja holandesa, motivado pelos seguidores de um professor chamado Jacobus Arminius, que havia sido discípulo de Beza. Beza foi substituto de Calvino em Genebra, e ele vai levantar alguns pontos de discussão, mas ele mesmo não entra nessa discussão. Ele morre ainda bem antes desse movimento, mas os seus discípulos questionam a doutrina da eleição, a doutrina do pecado original, de uma graça limitada, de uma graça irresistível, de uma salvação ilimitada, por assim dizer. Embora todos esses nomes venham depois, isso no concílio de Dordrecht, ou de Dort, da igreja holandesa, isso vai ser então tratado. Então nós vamos, a partir daí, ter esse movimento dicotômico novamente, algo parecido com Pelágio e Calvino, ou Pelágio e Agostinho, aparece agora com os arminianos e os calvinistas. Isso vai ser uma questão comum ainda hoje, mas não encerra a discussão. E se vocês lembram, eu falei de um rapaz chamado Orígenes.
por volta do século XIX, Orígenes foi, por assim dizer, redescoberto. E praticamente hoje, século XXI, nós temos essas três correntes bem notadas quanto à salvação. Para alguns, a salvação é mérito do homem. Para outros, é graça de Deus. E para outros, essa graça é tão graciosa que não há perdição, todos serão salvos. Essa é a proposta mais básica do que nós podemos chamar de teologia liberal. O calvinismo ou reformados, eles tendem a entender que a salvação é um ato da graça de Deus. Então, todos aqueles que são salvos pela soberana graça de Deus. E aquilo que nós podemos chamar de arminianos, alguns coerentemente vão entender que a salvação é um ato da graça de Deus, mas que tem uma participação humana. Alguns outros que ainda se intitulam arminianos, eles vão dizer, não, a salvação é uma escolha apenas do homem. Deus pode salvar a todos, mas Ele salva aqueles que querem ser salvos. Nós vamos encontrar esses espectros. Aí você vai dizer, a salvação para os católicos é pela obra. Não. Ainda no século XX, os católicos assinaram junto com os luteranos um texto sobre a justificação pela fé. E acredito que se esse texto tivesse sido aprovado meses depois das 95 teses, não existiria uma igreja protestante. Nesse texto há uma percepção muito interessante de uma salvação pela fé e pela graça, mas também que articula a necessidade de uma participação humana. Ok? Bom, então nós temos esse espectro, tá? Precisamos entender isso de maneira histórica e, é claro, esse vídeo nos limita a um tempo. Portanto, eu quero te recomendar a ler o material que está disponível para você, assistir esse vídeo, novamente, é claro. Se for possível, ouça o seu podcast gerado a partir desse vídeo e trabalhe o texto que vocês têm em mãos, façam suas anotações, participem com questionamentos nos fóruns, para que a gente consiga desenvolver bem essa disciplina. Eu sou Gladson Cunha, por aqui nós encerramos essa aula de hoje.